Olá, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. E antes da gente iniciar, eu quero agradecer aos mais de 100 inscritos lá no canal do YouTube. Vamos continuar crescendo aí, né? Porque o nosso canal é voltado à língua portuguesa, gramática, não é aquela coisa espalhafatosa, cheia de frufru, que o povo já cai matando e se inscrevendo para querer saber, né, dos negócios. Então aqui é para a gente aprender gramática, estar inteirado nas regras da língua portuguesa e assim por diante. Espero que vocês gostem ou continuem gostando, e qualquer coisa falem comigo lá pelo canal e pelo Classroom para os meus alunos que estão lá acompanhando devido à situação de quarentena em que estamos, tá bom? Então hoje a gente vai tratar dos termos integrantes da oração, dando continuidade ao estudo dos termos das orações da língua portuguesa. E os termos integrantes nada mais são de termos que servem para completar o sentido de algumas palavras, de algumas classes da língua portuguesa. Então eu vou ter determinadas palavras numa frase que, se eu tivesse escrito somente até elas ou somente elas, sozinhas elas não teriam sentido, dependendo da forma que for escrita na frase. Então, para fechar a ideia do período da própria palavra, eu vou acrescentar outras. Esse acréscimo aqui é o termo integrante da oração, que ele vai fechar o sentido dessa palavra que está precisando desse complemento, ok? Então é isso que o termo integrante faz na nossa oração, ok? Vamos continuar. Então memorizem aí, os termos integrantes da oração é o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Eu tenho que memorizar? Tem. Por quê? Porque dependendo da questão, se você não souber o nome do termo, você não responde nada, porque a questão pode não apresentar o nome do termo. Eu posso dizer assim, identifique o termo integrante na oração X. Então pode ter qualquer um dos quatro. Se tu não souber o nome de nenhum dos quatro, você não responde nada, coração, né? Então memorizem o nome do termo, a estrutura do termo, o que ele faz e para que ele é preciso na oração. Se não, dependendo da questão, você não faz nadinha. Né? Vamos lá. O objeto direto e o objeto indireto. Esses dois termos integrantes da oração, eles já foram mencionados lá na transitividade ou predicação verbal. Aqui nós iremos praticamente fazer um lembrete e direcionar melhor dentro do termo integrante que ele faz parte. Então, o objeto direto e o objeto indireto, eles são complementos verbais, ou seja, verbos transitivos diretos, que nós aprendemos lá na predicação, que o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para fechar a ideia dele. Esse complemento é o tal objeto. Dependendo da ligação desse objeto com o verbo, ele vai ser direto ou indireto. Ou seja, se você verificar a ausência da preposição, você vai ter um objeto direto. Se você verificar a presença da preposição, você vai ter um objeto indireto. Eu não sei as preposições. Então vai cantar uma musiquinha lá. Antes, até, após, com, contra e assim por diante, que você vai memorizar bacana. É assim que vai. Exemplos. Algumas pessoas tomam vinho. Se eu estou à procura de um complemento verbal, então eu vou focar no verbo. Isso se a questão já disser para você, identifique o objeto direto. Agora, se ela disser assim, identifique o termo integrante da oração. Meu Deus. Por isso que eu digo, tem que saber. Então, algumas pessoas tomam. Se a pessoa toma, ela toma alguma coisa. Ou seja, o verbo tomar é transitivo, porque ele precisa de complemento. Quem está complementando o sentido dele? A palavra vinho. Porque o que eles tomam? Algumas pessoas tomam vinho. Tem preposição aqui entre o verbo e o complemento dele? Não. Então, vinho é um objeto direto.
Ele é um objeto porque ele é um complemento verbal e ele é direto porque ele não vem acompanhado de preposição. Ou seja, o termo integrante que eu tenho aqui é um objeto direto, que seria a palavra vinho. Eita, então eu tenho que ter muito cuidado na hora de escrever minha resposta. Porque se você colocasse, digamos lá, objeto direto, tomam vinho, tá tudo errado, meu coraçãozinho. Então, prestem atenção, pelo amor de Deus. Objeto direto, vinho. Gustavo acredita em discos voadores. Quem acredita, acredita em algo. Então, esse verbo acreditar, ele também é transitivo. Mas, temos um detalhe. Apareceu aqui, ó, uma preposição em. O objeto é discos voadores, porque é esse termo que está completando o sentido do verbo acreditar. Quem acredita, acredita em algo. Acredita em quê? Discos voadores. Como apareceu a preposição em, esse objeto, ele é indireto, porque o verbo acreditar é transitivo indireto. Tudo por conta dessa preposição. Então, se tivesse lá na questão de prova qual é o termo integrante presente nesta oração, seria um objeto indireto e você escreveria em discos voadores. Ah, se eu escrevesse só discos voadores ou discos, estaria correto? Jamais. Só no planeta onde tu viu esse disco voador. Né? Então prestem atenção ao termo, à estrutura dele, não coloquem palavras a mais ou a menos, porque senão você erra tudo, não tem esse negócio de resposta pela metade, beleza? Vocês não estão mais lá no 6º ano. O complemento nominal. O complemento nominal, assim como o objeto, ele completa sentido de palavras. Só que ao contrário do objeto, o complemento nominal, ele vai completar o sentido de nome. Nome de quem? De ninguém. São classes gramaticais: substantivo, adjetivo ou o advérbio. Então, se você tiver uma frase, uma oração, em que um substantivo, um adjetivo ou advérbio precise de palavras para completar o sentido dele, essas palavras que você usou para completar esse sentido, nós chamamos de complemento nominal. E o complemento nominal também vem precedido de preposição. Então, se você não colocar a preposição do complemento nominal, sua resposta está totalmente errada. Ok? Exemplo. O povo tinha necessidade de alimentos. O povo tinha o que? Necessidade. Aí o cérebro já fica. Necessidade de quê, meu Deus? De alimentos. Então a palavra necessidade, ela precisou ser completada. Como a palavra necessidade é um substantivo, que você tem que saber disso, de alimentos é um complemento nominal. Ah, se eu colocasse só alimentos, está correto? Não. De alimentos é o termo, tá beleza? Este remédio é prejudicial ao organismo. Este remédio é o que? Prejudicial. Se é prejudicial a alguma coisa ou a alguém. Então a palavra prejudicial, esse adjetivo que está aqui, precisou ser completado. Ao organismo que completa o sentido dessa palavra é um complemento nominal. Ok? Pelo fato dessa palavra prejudicial ser um adjetivo. Tá bom, gente? Lembrando aqui da preposição, tá? Falou favoravelmente ao réu. Falou. Falou de que modo? Favoravelmente. Favoravelmente a quê ou a quem? Ao réu. Então, aqui eu tenho um advérbio de modo, e ele também precisou ser completado. Então, ao réu que completa o sentido desse advérbio é um complemento nominal.
Se eu colocasse só réu na prova, tá certo? Não. Então, se fosse questão de prova, qual elemento integrante da oração está presente nas frases abaixo? Você colocaria complemento nominal de alimentos ao organismo, ao réu. Ok? Sem tirar nem pôr. Senão você erra tudo. Tudo. Tá bom? O agente da passiva. O agente da passiva ele é mais chatinho, porque você vai ter que ter uma lembrança de uma outra função lá da morfologia, quando você estuda verbo. O verbo ele tem 3 vozes. A voz ativa, quando o sujeito pratica ação. A voz passiva, quando ele sofre a ação. A voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe o resultado dessa ação lá na ideia que o verbo está trazendo. Ou seja, ativa, passiva e reflexiva. Quando esse verbo está na voz passiva, você tem um sujeito chamado de paciente, ou seja, o sujeito que sofreu a ação desse verbo na voz passiva. Se esse sujeito sofreu a ação, alguém foi responsável por esse sofrimento. Esse responsável é o meu termo chamado de agente da passiva, e ele também é um termo integrante. Lembrando que o agente da passiva também vem acompanhado de preposição. Outra coisa, você também tem que lembrar que na voz passiva ela é formada por duas formas, ou de duas formas. É a passiva analítica e a passiva sintética. A voz passiva analítica é quando você tem o verbo auxiliar mais o verbo principal, e a sintética quando você tem aí o verbo mais o agente apassivador se. Mas isso, se você quiser ver melhor, é só ir lá na aula Vozes Verbais ou perguntar para mim depois lá no canal ou no Classroom que a gente se entende melhor, tá bom? Então, voltando ao tema. As terras foram desapropriadas. Quem desapropriou essas terras? Pelo governo. Então é como se você falasse assim: o governo desapropriou as terras. Então, pelo governo aqui nesta frase é o responsável pela execução aqui dessa ação verbal nesse sujeito paciente. Por isso, pelo governo é o meu agente da passiva. Ah, se eu colocar só o governo, tá certo? Não, não tá. Esta classe formou-se de bons alunos. Bons alunos formaram esta classe. Então, aqui, de bons alunos é o executor, o elemento que executou a ação de formar esta classe. Então, de bons alunos é o meu agente da passiva. Lembrando aqui o acompanhamento, preposição, pelo no caso, e a preposição de. Se você esquecer ou não colocar alguma coisinha, você perde o termo todo e a sua resposta está errada. Tá bom? Então, é isso. Esses são os termos integrantes da oração. O objeto, né, que ele vai ser direto ou indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Fica o meu agradecimento. Cliquem lá no gostei, façam a inscrição, ativem o sininho, me perguntem qualquer coisa lá no Classroom ou aqui pelo nosso canal, que eu agradeço mais uma vez os mais de 100 inscritos e vamos lá crescer e aprender essa gramática que para a maioria é uma coisa enjoada, mas não é. Depois que você aprender bacana, você vai longe. Ok? Agradeço. Tchau. Fiquem em casa, se cuidem e cuidado aí com esse negócio aí dessa doença aí que tá terrível. Bom, tchau, tchau. Um abraço e obrigado.